Olá, muito bom dia. É sábado, é 20 de julho e nós estamos começando mais uma edição do Alô Amazonas deste sábado. Agora, para aí, por favor, Pepinho. Quem está atrás dessa câmera aqui é o meu amigo Pepinho. Leandro, enquadra nós dois aqui, por favor, Leandro. É uma honra, coloca aí. Olha só, é uma honra para mim estar próximo a você, meu amigo. Já tinha algum tempo que eu não lhe via na tela assim e estar aqui apresentando o Alô Amazonas do lado de uma figura, de um astro da televisão amazonense como você. É um prazer, viu? Muito bem. Vamos seguir com a informação, então, com o Alô Amazonas de hoje. Segue lá, Pepinho. Vai seguindo lá, Pepinho. Vai pro teu canto lá, Pepinho. Deixa eu cortar aqui, olha. Hoje nós vamos trazer como destaques uma operação. O resultado, na verdade, de uma operação Municípios Integrados, é como essa operação é intitulada pela Secretaria de Segurança Pública. De acordo com o que divulga a SSP, essa operação ocorre em todos os municípios do estado do Amazonas e pelo menos 200 pessoas já foram presas. Há uma certa quantia de dinheiro que foi apreendida nessa operação e a imagem que você está acompanhando aí é de um homem que seria um dos líderes do tráfico de drogas em uma cidade do interior. Olha a quantidade de pessoas e a gente vai trazer detalhes sobre esta operação daqui a pouquinho, ao vivo inclusive aqui na tela da TV A Crítica. Hoje nós vamos trazer um caso também de um homicídio ali na Cidade de Deus. Mais um homicídio com características de execução. Com características de execução porque o homem que estava nesta rua aí foi executado por outros dois que chegaram em uma moto e já chegaram atirando. Não perguntaram e identificaram quem era essa pessoa e já chegaram atirando. Isto parece sim acerto de contas, isto tem sim características de execução e a polícia já está investigando, mas nós vamos trazer também um outro caso de homicídio. Um homicídio que ocorreu durante uma perseguição. Mas não é perseguição entre policiais e bandidos, não. Perseguição de bandido, bandido perseguindo bandido, perseguição de motos. Aí nessa área ali, olha, entre o Petrópolis e o bairro São Francisco. Os dois estavam em uma moto e outros estavam perseguindo esses que estavam na moto. Como você viu a imagem ainda há pouco, a moto terminou no Igarapé porque um dos integrantes desta moto, desses motoqueiros foi atingido. Eles caíram, os dois que estavam na moto, a moto caíram aí no Igarapé. Um homem morreu, como nós estamos acompanhando na imagem. O outro, que foi atingido, inclusive, foi preso. E é mais um caso para a polícia investigar. É mais um caso que parece ter relação com o tráfico de drogas. É mais um caso que pode estar relacionado a esta guerra do tráfico que ocorre aqui na cidade. Agora a gente vai falar com o repórter Alisson Mota, né, minha diretora? Com o repórter Alisson Mota, que está na Delegacia Geral da Polícia Civil e vai trazer para a gente as informações sobre a Operação Municípios Integrados, operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública em todos os municípios do interior do estado. O Alisson já está me ouvindo, minha diretora? O Alisson pode falar com a gente? Alisson, você está ao vivo no Alô Amazonas, por favor, traga as informações. Todos os grupos criminosos que estão atuando. Bom dia, Emanuel Cardoso, bom dia a todos os telespectadores do Alô Amazonas, falando um pouco baixo porque nós estamos aqui no auditório da Delegacia Geral de Polícia Civil no Dom Pedro para falar sobre a Operação Municípios Integrados, que prendeu pelo menos 275 pessoas e apreendeu 12 adolescentes em vários municípios do interior do estado e também aqui na capital. Durante essa operação, Emanuel, foram cumpridos 518 mandados de prisão e 362 mandados de busca e apreensão por crimes de todos os tipos, como tráfico de drogas, roubo, furto, homicídios e também dívida de pensão alimentícias. Nesse momento, quem está falando é o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte. Já falou também o secretário de Segurança Pública, Coronel Luizimar Bonates, delegado-geral da Polícia Civil, delegado Lázaro Ramos, ou seja, muitas autoridades aqui de todos os departamentos de
segurança do estado presentes para falar de fato sobre o balanço dessa operação. Entre os destaques, Emanuel, temos 8 pessoas que foram presas em Itacoatiara, entre elas Alexander Araújo da Silva, de 34 anos. Ele seria uma liderança, um líder do tráfico de drogas naquele município, e com ele foram apreendidos R$40 mil em espécie e R$300 mil em comprovantes de depósitos bancários, ou seja, um traficante que fazia uma grande movimentação de dinheiro naquela região. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar com você ao vivo, Emanuel, dessa vez de uma forma mais confortável, entrevistando de fato todas essas autoridades para trazer mais detalhes para você sobre essa operação, Emanuel. Ok, Alisson, muito obrigado, e a gente aguarda você nos chamar para trazer mais informações sobre este balanço, o balanço da operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública no estado do Amazonas. E eu já adianto, inclusive, Alisson, para você perguntar para as autoridades, por que esperar acumular tantos mandados de prisão ou mandados de busca e apreensão, mandados no geral, para que se faça uma operação? Tá certo que a gente está falando de uma operação no âmbito de todo o estado do Amazonas, como divulga a Secretaria de Segurança Pública, mas são muitos mandados acumulados, né? É importante a gente saber se esses mandados foram todos expedidos de uma vez ou se eles já estão se acumulando há algum tempo. De uma forma ou de outra, a polícia tem que fazer a operação, sim. Tem que ir para as ruas, sim, tem que fazer as prisões, sim, e trazer este resultado para a sociedade. Portanto, daqui a pouco o Alisson Mota volta a falar com a gente lá da Delegacia Geral, desta vez de uma posição que ele diz mais confortável. Eu não sei se ele vai conseguir esse conforto todo, o importante é que a gente traga a informação para que a gente saiba exatamente o que ocorreu durante esta operação, por que esta operação ocorre desta forma no interior do nosso estado. Vamos seguir aqui com as informações no Alô Amazonas. É um acidente de trânsito, viu? Um motoqueiro de 23 anos, ele sofreu um acidente na Avenida André Araújo, aqui no bairro Aleixo. Esta vítima fraturou o braço após bater nesse veículo aí que está aparecendo na imagem, viu? E também em um ônibus. Ele teve sorte. Parte dessa via teve que ser interditada por conta deste acidente. A gente acompanha agora uma reportagem. O entregador Fabrício Roger Pereira, de 23 anos, se acidentou na noite desta sexta-feira aqui na Avenida André Araújo, no Aleixo. Ele colidiu com a traseira do lado direito desse carro modelo Fiat Palio, colidiu ainda com um ônibus do transporte coletivo que passava pela outra faixa e caiu mais à frente do veículo. O material de trabalho dele, a moto e esse isopor material que seria usado para realizar as entregas, ficou jogado aqui no chão, todo o material danificado. De acordo aí com os agentes de trânsito, todo o trânsito aqui teve que sofrer uma alteração por conta desse acidente de trânsito. Então, o motociclista se chocou com a traseira do veículo e resvalou na lateral do ônibus. Então a gente está fazendo aqui a canalização para manter a segurança aqui do local, ok? Nesse caso, por conta da vítima, tem que ter perícia, então? Positivo. Vítima lesionada, perícia tem que ser acionada e o local tem que ser permanecido intacto aqui. Todo acidente de trânsito que envolve motociclista pode ser um acidente muito grave, tem um potencial muito grande de terminar, de culminar, inclusive, em uma morte no trânsito. Infelizmente, a gente percebe, quem está nas ruas sabe do que eu estou dizendo, a gente percebe muitos desses entregadores andando em alta velocidade. Talvez porque tem um horário a cumprir, porque o cliente está ali esperando a entrega, impaciente, ligando, cobrando. Mas numa hora dessa, a gente precisa afirmar que a vida é mais importante. Um acidente de moto que ocorre entre um veículo, né? Uma moto que bate num veículo, no momento em que um ônibus passava nas proximidades, poderia sim ter se tornado um acidente muito grave. Ainda bem que esta vítima está apenas lesionada e surge aí para ele a oportunidade de ficar atento de uma próxima vez e a todos nós o exemplo de como o trânsito pode ser perigoso.
Agora eu quero ir para Maués. Na verdade, nós vamos falar de um jovem de 18 anos que lá em Maués foi preso com uma arma de fogo e com um teçado. Essa arma de fogo seria aquelas armas produzidas artesanalmente. Enche a tela, por favor, Caio. Coloca, por favor, para as pessoas de casa verem. Olha só, ele foi apreendido com esse material, com um teçado e com esta arma aí, que na reportagem a gente está dizendo que é uma arma feita artesanalmente, mas parece que a estrutura dela é de uma arma de um revólver que foi industrializado, né? Vamos acompanhar os detalhes na reportagem do Geandro Soares. A Polícia Militar de Maués conseguiu evitar possíveis assaltos na cidade, apreendendo armas de fogo em via pública durante a fase final da Operação Predador. Uma dessas apreensões aconteceu em uma rua do bairro Dom Camiquiles, na zona leste da cidade, onde o jovem Inglisson Bruno Oliveira caminhava em atitude suspeita. A PM o abordou e, após revista pessoal, encontrou na cintura dele uma arma de fabricação caseira e um teçado. O jovem não quis informar porque estava armado. Ele foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia de Maués para os procedimentos cabíveis e deve ficar à disposição da Justiça. Vamos continuar falando sobre esse mesmo assunto? O empresário foi preso com uma arma de fogo e várias munições. A Polícia Civil chegou até esse suspeito aí depois de uma denúncia anônima. Quem traz as informações pra gente é o repórter Alisson Mota. Arisson Franca de Almeida, 44 anos, um comerciante do ramo de restaurantes, mas também um suspeito preso pela Polícia Civil pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Os policiais chegaram até ele na rua Carauari, no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital. A ação foi depois de uma denúncia anônima informando que esse suspeito teria comprado essa arma de fogo de um outro criminoso e que, inclusive, essa arma teria sido utilizada em um homicídio que ocorreu na zona norte da capital. Aqui ao meu lado está o delegado titular aqui do 17º Distrito Integrado de Polícia, delegado Carlos Augusto Monteiro, que vai dar mais detalhes sobre a ação da Polícia Civil. Delegado, inicialmente vocês receberam uma denúncia. Isso porque o outro criminoso que participou desse homicídio informou para a Polícia Civil que teria repassado a arma. Com certeza. O que aconteceu no início foi uma investigação de um homicídio acontecido há 2 semanas atrás na Zona Norte. E aí, juntamente com a equipe da Delegacia de Homicídios, a equipe de investigação do 17º produziu algumas informações e conseguiu chegar no Mike, que é o suspeito de participar desse homicídio acontecido há 2 semanas na Zona Norte. E aí, com a prisão do Mike, nós chegamos à informação da localização desse armamento, que foi justamente encontrado na casa, precisamente no quarto do Arisson. Agora, delegado, em relação ao Arisson, ele não é um criminoso que já tem várias passagens pela polícia. Inclusive, o que ele disse a respeito de ter comprado essa arma? Com certeza, Alisson. O Arisson, o nosso flagranteado, ele não é contumaz, ele não é um elemento que costuma participar do mundo do crime, não é nada disso. Ele é um empresário do ramo de restaurante. E, no entanto, ele sustentou que ele adquiriu esse armamento justamente para a sua proteção, Só que, infelizmente, não é essa maneira correta de aquisição do armamento, Nós temos todo um procedimento, temos um cadastro, temos uma fiscalização pela Polícia Federal, temos uma inspeção pessoal da vida pregressa, enfim. Então, tem que ser obedecido todo esse procedimento para a aquisição do armamento. Não é essa a forma correta. Agora, em relação ao Arisson, mesmo não participando ativamente do mundo do crime, ele tinha uma relação com uma pessoa que sim participava. Inclusive, ele era vizinho, na verdade, do suspeito que foi preso por participação no homicídio, delegado. Com certeza. Eles moram próximos, eles não são vizinhos, mas eles moram próximos, praticamente na mesma rua. E o que aconteceu foi que realmente, por conta desse conhecimento, ele acabou adquirindo esse armamento de um dos elementos suspeitos. O que deve acontecer com o Arisson a partir de agora, delegado? O Arisson vai ser flagranteado pelo crime de porte ilegal de arma e vai ser submetido à audiência de custódia e vai ficar à disposição do Poder Judiciário.
Olha, daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa questão do armamento. Esse pronunciamento do delegado é muito importante, mas agora eu preciso voltar a conversar com o repórter Alisson Mota. Ele trouxe aí essa informação na reportagem, mas ele também está agora ao vivo lá na Delegacia Geral, na sede da Delegacia Geral. Ao lado dele já o secretário de Segurança Pública. Alisson, por favor, fique à vontade e traga as informações. Pois é, Manuel, aqui ao meu lado já está o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Luizimar Bonatis, que vai falar conosco sobre essa operação. Secretário, uma mega operação, primeira vez aqui no Estado uma operação dessa magnitude. Bom dia, Manuel. Bom dia, senhores telespectadores. Realmente, é a primeira vez que se faz uma operação, essa nós denominamos de municípios integrados, uma operação envolvendo todos os 62 municípios. A operação que nós apresentamos ontem, aquela balanço de 60... A parte da Império de ontem, ela fazia parte dessa operação. Ontem nós não podíamos anunciar para não queimar o resto do serviço. Hoje já estamos aqui anunciando. Nós cumprimos 362 mandados de busca, apreensão e de prisão e foram presas 275 pessoas e 15 menores apreendidos. Um destaque dessa operação foi no município de Itacoatiara, que nós prendemos o líder do tráfico. Ele tinha na sua posse R$40 mil em espécie e mais R$300 mil em depósito bancário, que agora a Polícia Civil está investigando de onde veio. A gente já sabe que foi das drogas, né? Agora, para onde esse dinheiro está sendo destinado. Secretário, nós tivemos muitas prisões em todos os municípios da capital. Qual poderia ser, de fato, o objetivo dessa operação? Tem diversos crimes, mas o tráfico seria o alvo principal? Sim, o tráfico, o homicídio, roubo, furto, né? Nós recuperamos 90 celulares, né? Outras operações dessas irão acontecer com outros objetivos, nós vamos agora começar a fazer elas pontuais. Um objetivo também de fazer ela em todos os municípios. Quando a gente estava fazendo num município, eles estavam migrando para outros municípios, nós resolvemos fazer ela ao mesmo tempo e tivemos esse êxito absoluto. Vamos agora, aqueles foram presos, que tem uma periculosidade maior que pode dar problema para o município, está sendo solicitado que eles sejam recambiados para o sistema prisional em Manaus. Agora, secretário, essa ação envolveu diversos departamentos, tanto da Polícia Civil quanto Polícia Militar. Vocês contam também com o apoio dos efetivos que já atuam no interior, além do reforço que foi enviado aqui da capital. Nós utilizamos 2.800 e poucos, 2.870, se não me engano, policiais civis, militares, do Detran e bombeiro, que o bombeiro nos cede as suas viaturas. Tá? Isso foi utilizado, esse pessoal foi otimizado o policiamento sem prejudicar nem o trabalho das delegacias da Polícia Civil, nem retirar o policiamento das ruas na parte ostensiva pela Polícia Militar. Esse trabalho foi realmente um trabalho de otimização. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar todos os integrantes da segurança pública que estão, como os senhores todos podem ver, trabalhando aí diuturnamente, saindo de serviço, voltando, dando o seu sangue, o seu suor, para que a gente possa realmente devolver a segurança para a população. Manuel, a gente inclusive deixa um espaço aberto aqui para o secretário, porque ele disse que queria dar um recado, principalmente aqui para os arredores aqui da Arena da Amazônia. Ali. Qual seria esse recado, secretário? Nós recebemos através da imprensa, que tem sido parceira total do sistema de segurança pública, reclamações de elementos que estão se fazendo por flanelinha, estão fazendo extorsão nos estacionamentos. Eu quero dar um aviso para essas pessoas. Não venham para o estádio, que hoje a Polícia Militar e a Polícia Civil estão com policiamento reforçado, estão com policiamento velado e nós vamos dar voz de prisão por extorsão a qualquer um que tente forçar o cidadão a pagar R$20, R$25 para tomar em conta do seu carro em área pública. Certo? Se for num estacionamento privado, é uma situação. Tem 2 estacionamentos ao lado do estádio que são públicos, que eles estão tentando transformar em privados. Serão presos por extorsão. Secretário, muito obrigado pelas informações. Emanuel Cardoso, nós vamos conversar agora com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, para detalhar para a gente como foi de fato o trabalho da PM nessa mega operação que abrangeu aí todos os municípios do estado e também a capital do Amazonas. Coronel, qual seria de fato a participação da PM? Nós trabalhamos apoiando essa operação da Polícia Civil, que é uma operação integrada, mas a operação ela foi planejada com muita maestria pela Polícia Civil, né? Os dados foram levantados, a inteligência apontou onde é que estavam os problemas e a Polícia Militar entra com um efetivo de 2.100 homens para apoiar
essa operação, que foi uma operação exitosa, que apresentou resultados não só para a capital, mas para o interior. Isso significa que a população pode ter mais tranquilidade nas ruas, porque o quantitativo de pessoas presas e infratores apreendidos, drogas retiradas de circulação, isso demonstra que a segurança pública está nas ruas, que através da Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Detran e os bombeiros estão realmente fazendo o seu papel na área de segurança pública. Coronel, a gente ressalta sempre a importância da Polícia Militar justamente porque é a polícia que atua na repressão e não, muitas das vezes, na prevenção. Em relação ao tráfico de drogas, infelizmente, estamos na rota, tríplice fronteira. Em relação a essas ocorrências, quantas pessoas foram presas por tráfico? Assim, a maioria, muitos, menos da metade, mais da metade? A grande maioria, a prisão tem sido por tráfico. Tráfico e homicídio. E nós continuamos combatendo o tráfico, quer seja o doméstico, quer seja aquele tráfico que está vindo pelos rios, porque nós temos operações fluviais, operações integradas também com a Polícia Civil e estamos nos rios também. Nós temos operações pontuais em alguns locais que eu não vou falar aqui por questões da surpresa, do elemento surpresa, do fator surpresa, mas nós estamos trabalhando firme e forte para tirarmos os traficantes, os homicidas das ruas para não perturbarem a população. Vou pedir para o coronel permanecer um pouquinho aqui com a gente, porque aproveitando esse gancho, Manuel, eu gostaria de falar a respeito de vários vídeos que estão circulando bastante nas redes sociais, em que traficantes aparecem exibindo armas de fogo, enaltecendo facções criminosas. A gente queria saber, coronel, de fato, o que está acontecendo na área da zona sul da cidade. Recentemente, palco de disputas entre facções, muitos criminosos ali naquela área exibindo armas. O que acontece ali na zona sul, principalmente no Crespo? Tem vídeos que são antigos, vídeos fakes, mas quando nós tomamos, inclusive nós tomamos conhecimento através da imprensa, imediatamente eu determinei a ocupação da Zona Sul. Não só com o comando de policiamento da área, mas com as forças especializadas, ROCAM, Força Tática, e eu agradeço aqui a Polícia Civil porque o DRCO e o FER estão nos ajudando. Ou seja, nós estamos integrados, saturando aquela área. O crime, ele migra, mas ele esquece que a polícia não vai deixar. Nós estamos atrás e criminoso aqui não vai se criar. A polícia vai continuar o seu trabalho e vai demonstrar que criminoso, o lugar dele é na cadeia. Ele não tem área aqui. Quem tem área aqui, quem deve conviver em alguma área aqui ou zona da cidade é o cidadão de bem. O bandido, ele tem que ir para a cadeia. E a polícia vai continuar fazendo o seu trabalho e tenho certeza, de forma contundente, lógico, respeitando a lei e buscando dizer para o criminoso que a lei tem que ser cumprida e ele tem que respeitar o cidadão. Certo, coronel, muito obrigado pelas informações. Comandante-geral da Polícia Militar, Emanuel Cardoso, aí passando todas as informações para você. Coronel Ayrton Norte, aqui a gente mostra esse slide aqui que tem os municípios alvos aí dessa operação, Operação Municípios Integrados. Aqui a operação, terceira fase, na verdade, da Operação Império, que foi deflagrada na sexta-feira. Nós mostramos para você, telespectador do Alô Amazonas, toda essa situação ontem, aí, quantias em dinheiro, drogas, balança de precisão, tudo que foi apreendido no município de Itacoatiara, onde inclusive a polícia prendeu uma liderança do tráfico de drogas. Lá no município de Barcelos também teve apreensão aí de material ilícito, a polícia conseguiu apreender esse material, acho que cerca de 475 quilogramas, 475 gramas de minério. Não sei de fato que tipo de material é esse. 3 pessoas presas no município de Tapauá, ou seja, uma ação realmente integrada que envolveu diversos departamentos da Polícia Civil, da Polícia Militar e de outros órgãos da segurança pública aqui do estado. Emanuel, operações como essa devem voltar a acontecer para inibir todos os tipos de crimes, como tráfico de drogas, homicídios, roubos, furtos, que são crimes que realmente incomodam a população. Emanuel, eu volto com você. Ok, Alisson, muito obrigado pelas informações. Fique à vontade para chamar a gente assim que você tiver qualquer novidade. Agora, sobre essas operações, é importante que elas aconteçam, não é com regularidade não, todos os dias. Essas operações devem acontecer sempre que a polícia precisar intervir. E tem uma coisa aqui que eu concordo inteiramente com o que diz o comandante da Polícia Militar.
Quem tem que dominar a área, quem tem que ocupar o espaço é a população, é o cidadão. O criminoso precisa estar atrás das grades, atrás das grades. Então, a polícia vem e apresenta, o sistema de segurança pública vem e apresenta o resultado de uma operação integrada em todos os municípios, com 1, 2 prisões em alguns municípios, muitos valores. A gente vai já falar, por exemplo, desse caso de Itacoatiara, que é emblemático, que é significativo nesse contexto. Apresenta aí essas mais de 200 pessoas presas durante uma operação apenas. Quantas dessas pessoas, de fato, vão ficar presas? Quantas dessas pessoas? É obviamente que cada crime precisa ser observado, cada prisão precisa ser observada. A polícia não pode sair por aí prendendo as pessoas e tratando todo mundo de forma indiferenciada. E não é isso que acontece ou que está acontecendo, porque cada prisão é apresentada à polícia judiciária e cada procedimento é lavrado, é feito o auto de acordo com a infração ou com o crime cometido. E aí, dependendo do crime, essa pessoa vai responder de acordo com o que diz a lei. Mas, infelizmente, muitos voltam para a rua no dia seguinte, 24 horas depois. Muitas dessas 200 pessoas aí presas durante esta operação voltam para as ruas. E nós já estamos falando agora em nível de Estado. Nós já estamos falando de um contexto de interiorização do crime, onde a polícia precisa atuar em todos os municípios de forma simultânea, porque quando atua em um, o bandido foge para o outro. O bandido foge para o outro. E, diretora, a gente tem a imagem do caso lá de Itacoatiara. A gente tem imagem do caso de Itacoatiara. O Alisson acabou de mostrar para a gente uma fotografia aí, lá no slide da Secretaria de Segurança, na Delegacia Geral. R$40 mil em espécie. R$40 mil em espécie. Mais de 300 mil em depósitos, em movimentação bancária. A economia do crime organizado, a economia do tráfico de drogas em Itacoatiara. Se a gente for comparar a população de Itacoatiara com a população de Manaus e fizermos uma matemática aí, proporcional, né, calculando o que é a população de Itacoatiara com esse valor e calculando o que é a população de Manaus e achar essa proporção, a gente vai entender o que é a pontinha do iceberg da economia por trás do tráfico de drogas, da economia por trás desse crime. Nós temos a imagem do dinheiro que a polícia apreendeu, do dinheiro apreendido lá em Itacoatiara, de um crime, de um líder do tráfico de drogas. Líder, não foi encontrado drogas com ele não. Só foi encontrado o dinheiro, porque ele não vai sujar a mão com droga. Ele tem os aviõezinhos, tem os soldados, tem o pessoal da boca de fumo. Essa economia toda é financiada por quem consome esse tipo de produto, por quem é usuário desse tipo de produto, não só aqui na capital, como em todo o interior do nosso estado. Em todo o interior do nosso estado. É o que nós estamos vendo aqui, uma operação, eu ainda não tinha acompanhado uma operação nessa escala, em todos os municípios e tantas prisões simultâneas nos municípios do interior do nosso estado. E não tem área, não. É sul, é oeste, é leste do nosso estado. Em todas as áreas do estado do Amazonas houve prisões, houve operação, houve atuação da polícia. É a realidade do nosso interior. É a realidade do nosso interior. Líderes do tráfico sendo presos em cidades do nosso interior. Cidades do interior sendo utilizadas aqui na região metropolitana, por exemplo, como entreposto de drogas. Entreposto da droga que vem pela fronteira, que entra por essa rota do contrabando, que está em alta, inclusive, neste momento, porque o rio começou a baixar, mas as águas continuam, o nível da água do rio ainda está alto, o nível do rio está alto ainda. As rotas estão abertas e, neste momento, nós temos acompanhamos essa semana a Polícia Federal aí apreendendo uma quantidade de drogas, de cocaína, as apreensões que estão acontecendo nesta rota, mas infelizmente os nossos municípios estão desta forma, estão com a atuação intensa do tráfico de drogas e essas operações precisam ser constantes. Agora, a gente tem a imagem dele, não tem, diretora? Coloca aqui na tela, por favor. A imagem, para mim, é uma situação emblemática.
para mim é uma situação que vale a pena a gente mostrar e repercutir aqui. Porque nós estamos falando de uma cidade do interior. É uma das maiores cidades do interior. Congela, por favor, Caio, essa foto aqui, por favor, Caio. Congela essa foto. Olha só isso aqui. Não é um mercadinho. Não é um mercadinho. Não é um comércio. Não é uma quitanda. Não é uma atividade legal, não. Segundo a polícia, este material aqui foi apreendido com um líder do tráfico de drogas no interior do nosso estado, em uma cidade da região metropolitana do nosso estado. Esta é a economia criminosa que, de acordo com a polícia, esta área é comandada aqui pelo Alexander Araújo da Silva, de 34 anos. De 34 anos. Um dos líderes do crime, do tráfico de drogas no interior do nosso estado. Então você que gosta de puxar aquele baseado, ou de cheirar aquela carreirinha, ou fazer seja lá o nome que você dá, ou que as pessoas que têm essa prática costumam dar. O Siqueira chama de maconheiro, né? Tem gente que utiliza droga que não gosta dessa rotulação, não gosta de ser rotulado como maconheiro, não. Então, o nome que você quiser dar, o nome social que você quiser dar, o valor que essa substância tenha aí no seu meio social, no seu meio de convivência, enfim. Esse dinheiro que você investe e compra com um aviãozinho, com um traficante na faculdade, com o cara da esquina, no bairro, lá na comunidade, lá na invasão, o dinheiro que você deixa lá, ó, acaba nas mãos de homens como esses aqui. É o dinheiro que financia a compra de armas, é o dinheiro que financia o contrabando de armas. E nós acompanhamos essa semana, por exemplo, a apreensão de um lançador de granadas, armas de fogo, armas utilizadas em guerras, em conflitos militares, sendo financiada com dinheiro que se deixa nas bocas de fumo, com dinheiro que se deixa na mão dos aviãozinhos, com dinheiro que vai parar na mão de homens assim. De acordo com a polícia, líderes do tráfico, os homens que financiam tudo isso. E é este financiamento que faz e que tem feito com que o crime, o tráfico de drogas, se espalhe para o interior do nosso estado, levando outras mazelas, como os crimes de roubo, como os crimes de assalto, de furtos por exemplo, o crime mesmo de posse de arma de fogo. Esta é a situação. Obrigado, Caio, por colocar a foto. Tem outra coisa que eu gostaria de evidenciar a partir da fala do secretário de Segurança Pública. Inclusive, é uma reclamação de muitas pessoas que já foram para a Arena da Amazônia, às vezes ali para eventos na Arena Amadeu Teixeira também, para aquela área da cidade, que também fica próximo aos centros de convenções. Toda vez que há algum evento grande na cidade, naquela área, naquele complexo, o estacionamento é loteado. O estacionamento é loteado. Eu não sei qual é a lógica que ocorre, mas se você parar o carro para estacionar, eu não estou falando porque alguém veio me dizer não. Não estou falando porque eu ouvi dizer não, é porque eu já passei por essa situação. Você tem que pagar adiantado, inclusive. Olha, é tanto, mas tem que pagar agora. Tem que pagar agora. Adiantado, um estacionamento público. E o coronel disse aí, olha, não vá porque a polícia... Não, vá lá, vá lá. Você vai cobrar? Vá lá. Vamos ver se a polícia realmente vai fazer isso, porque as pessoas estão intimidadas, ficam intimidadas, são intimidadas. Imagina você chegar no estacionamento, parar o seu carro no estacionamento, chega alguém com você e diz, olha, é tanto, é 15 reais, é 20 reais, mas tem que pagar adiantado. Como é que você vai deixar o seu veículo num local desse com alguma tranquilidade? Será que não vão quebrar o para-brisa do carro, o retrovisor, ou fazer coisa pior? Com o seu veículo, a pessoa vai para o evento, vai passar algumas horas no evento, dentro do estádio ou dentro de um centro de convenções, não dá para ficar tranquilo. É de fato uma extorsão, é um abuso e de forma alguma o poder público pode permitir que isso aconteça. Os amantes do esporte, as pessoas que gostam das atividades esportivas, que já não são muitas comparando com o macro da nossa sociedade, da nossa população, as pessoas gostam, querem participar e muitas vezes quando vão encontram esse empecilho, porque os poucos locais para estacionamento público que existem, as pessoas ainda são assediadas desta forma, extorquidas desta forma. Então, ficou aí o recado do secretário de Segurança Pública, um recado que a gente repercute aqui no Alô Amazonas e direciona exatamente para as pessoas que fazem esse tipo de extorsão. Mas a gente direciona também para a população. Se você estiver parando no estacionamento, coisa que eu já devia ter feito outras vezes, hein? Estiver parando o seu carro e alguém chegar ali extorquindo no estacionamento público,
cobrando de você adiantado que você pague para que o seu carro possa ficar lá, liga para a polícia. Liga para a polícia imediatamente. E vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vamos seguir aqui com o Alô Amazonas. E olha, 2 homens foram presos após cometerem uma série de assaltos. Isso lá no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte da cidade. A Jéssica Oliveira acompanhou esse caso e vai trazer as informações. Era mais um patrulhamento que os policiais militares estavam realizando por volta de 8 horas no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da capital. Eles estavam realizando esse patrulhamento quando receberam uma denúncia. Essa denúncia dizia que 2 homens estariam assaltando com uma motocicleta pessoas na rua Santo Antônio. Rapidamente, a polícia foi no local verificar, constatar a denúncia. E chegando lá, eles viram 2 rapazes que estavam em cima de uma moto de cor vermelha. Rapidamente, os policiais fizeram a abordagem e com um desses suspeitos foi encontrado uma arma na cintura de fabricação caseira e 2 celulares, frutos aí dos assaltos que eles estavam cometendo. Eles foram identificados por Anderson Rodrigues, de 20 anos, e o outro foi identificado por Marcelo Almeida, de 36 anos. Os 2 foram presos em flagrantes e eles foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Em seguida, eles foram encaminhados para a audiência de custódia à disposição da Justiça. Caio, por favor, mantenha essa imagem dos 2 suspeitos, mas aquela que essa e exatamente esta, a que aparece a arma. Nós já trouxemos aqui algumas reportagens hoje, na edição de hoje, sobre pessoas presas com armas. Aquele rapaz de 18 anos lá de Maués, que na reportagem do Geandro Soares aparecia com um teçado e uma arma, que na reportagem diz que é caseira, mas me parece que foi uma arma industrializada que ele passou a utilizar para ameaçar as pessoas. Nós trouxemos uma outra reportagem de um empresário preso com uma arma de fogo, que possivelmente, segundo a polícia, o delegado lá do 17º, foi utilizada em um crime, mas adquirida de forma ilegal por este homem, encontrada no quarto dele, por exemplo, ele acabou sendo preso. E agora a gente traz uma outra reportagem de uma dupla cometendo uma série de crimes, utilizando o quê? Uma arma de fogo. E o alerta que a gente quer fazer, eu falo muito alerta, né? O costume lá do Alerta Amazonas, viu, minha diretora? Só que eu estou no Alô Amazonas. Mas a palavra alerta aqui eu não estou me referindo ao programa, eu estou me referindo ao alerta que a gente realmente precisa fazer às pessoas. Por conta da violência, por conta da criminalidade, muitas pessoas acabam querendo adquirir uma arma e adquirem a arma de forma ilegal. De acordo com a nossa lei, de acordo com a legislação brasileira, as pessoas não podem estar portando. Algumas categorias apenas têm autorização para portar arma de fogo nas ruas. Ex-policiais, por exemplo, os próprios policiais, agentes penitenciários, os agentes concursados, não os agentes de socialização das empresas terceirizadas, fato que os deixa vulnerável. Mas o cidadão comum teria que passar por um processo de avaliação psicológica, teria que ter treinamento para operar a arma, para saber manusear a arma e teria que estar enquadrado em algumas das atividades que a legislação permite com que ele tenha arma de fogo. Hoje é assim. Fora disso, ninguém está autorizado a ter uma arma de fogo. Então, se você, meu amigo, quer adquirir uma arma para se proteger, tenha cuidado, porque você pode ser preso, autuado por um crime e ser tratado e considerado um criminoso, porque quem porta arma de fogo é criminoso. As pessoas que são abordadas pela polícia na rua e que estão com uma arma na cintura ou que estão carregando uma arma na mochila ou em algum lugar, em uma motocicleta, por exemplo, não há como a polícia não desconfiar de que essa pessoa está cometendo crimes e utilizando essa arma para cometer os crimes. Então, se você vai comprar uma arma, primeiro, se vai comprar uma arma de forma ilegal, vai comprar de quem? Da polícia? Vai comprar na loja? Não. Vai comprar do bandido, vai comprar do traficante. E se você quer saber onde tem uma arma no seu bairro, é aí nesse local que vende droga, no fim do beco, na rua sem saída, ali na esquina. As pessoas sabem, nos bairros sabem. E em qualquer boca de fumo tem uma arma de fogo. É lógico isso, é uma lógica, porque eles estão protegendo o território deles, tem essa guerra por território. Lá tem uma arma de fogo.
E as pessoas que querem se proteger da criminalidade, que vão atrás de uma arma, vão atrás da arma de quem? Com o bandido. Arma de bandido já foi usada em crime e é utilizada em crime. Porque além de ele cometer crimes, muitas vezes eles alugam as armas para cometer outros. Agora imagina você ser preso e de repente a perícia comprova que a sua arma foi utilizada em vários homicídios. Você pode até inclusive se complicar ainda mais, meu amigo. Mas vamos seguir aqui com a Alô Amazonas. Um homem foi preso por tráfico de drogas lá no Coroado, aqui na zona leste da cidade. O criminoso estava comercializando entorpecentes no momento em que foi abordado pela polícia. A Amanda Amorim é quem conta essa história. Rickson Brandão da Silva, de 21 anos. Apesar da pouca idade, esse jovem já é um velho conhecido da polícia. Responde por tráfico de drogas na Justiça do Amazonas e estava sendo monitorado através de uma tornozeleira eletrônica pela Secretaria de Administração Penitenciária. Mesmo assim, isso nunca foi um empecilho para que Rickson retornasse para o mundo do crime. Na sexta-feira, os policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária, que estavam fazendo um patrulhamento de rotina em 2 motocicletas por essa área da Feira do Coroado, que fica aqui na zona leste da cidade, visualizaram o Rickson em um ponto estratégico desta feira. Os policiais receberam uma denúncia anônima que ele estava vendendo drogas na Feira do Coroado. Os policiais se deslocaram, fizeram essa abordagem. Rickson ainda tentou fugir, mas não adiantou. Os policiais encontraram com esse criminoso uma porção média supostamente de cocaína e algumas porções de ox. Além disso, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro que caracterizava a comercialização dos entorpecentes. A dupla de MT de motociclistas da 11ª SICOM estava realizando patrulhamento de rotina nas proximidades da Feira do Coroado. Visualizaram o cidadão suspeito, foi feita a abordagem, foi encontrado com ele as quantidades de entorpecente e algumas espécies e foi conduzido até o 14º DIP. É comum essas prisões nas proximidades ali da Feira do Coroado, apreensões de drogas naquele local, é algo comum? A gente recebe denúncia que existe o comércio ali de entorpecente. Devido aí a nossa incursão geralmente que a gente faz, não tivemos o êxito, mas no patrulhamento como na motocicleta, aí tivemos o êxito na apreensão do suspeito. O patrulhamento da motocicleta se torna até mais fácil para identificar esses alvos que ficam ali escondidos na feira. Isso, a motocicleta nos ajuda muito em relação ao patrulhamento. Atrás da feira é um local que, no momento que eles visualizam a viatura de longe, já se evade. E com a motocicleta não, foi mais rápido, eles chegam mais rápido e foi feita a detenção. Como foi a atuação dos policiais depois que eles conseguiram ali apreender essa quantidade de droga e esse jovem foi preso? Foi feita a detenção, foi conduzido até o 14º DIP. O mesmo informou que já há algum tempo que ele fazia ali, ele mesmo confessou que fazia o comércio ali no local e ficou surpreso com a dupla da motocicleta, né? Que não é acostumado com esse tipo de policiamento. Geralmente ele visualiza a viatura. Então o mesmo ficou surpreso com a detenção por uma dupla de MT, de motocicleta. Ele estava usando uma tornozeleira eletrônica, o que caracteriza que ele já é um velho conhecido da polícia, inclusive está respondendo por um processo na justiça. Isso. Devido a ele estar usando aí a tornozeleira eletrônica, ele deve estar respondendo a algum artigo, mas ainda continua cometendo o mesmo crime. A população pode contribuir com o trabalho de vocês como? A gente tem o nosso linha direta, é o 988421593. Se o cidadão aí visualizar algum suspeito, alguém de anormal que esteja passando na rua, pode ligar para o nosso linha direta que a gente manda uma viatura mais próxima.
essa situação de anormal, a polícia chama de atitude suspeita. Não só a polícia, né? Muitos repórteres, a gente aqui, às vezes, de tanto ouvir a polícia falar, acaba adotando também atitude suspeita. E, diretora, me permita um comentário. Essa semana eu conversei com a senhora que trabalha numa escola pública que fica próximo aqui à nossa emissora. E ela disse que depois que começou a trabalhar, passou a acompanhar a programação da TV A Crítica, justamente por conta da criminalidade. E por conta disso, ela passou a prestar atenção no comportamento dos criminosos, a partir das reportagens que a gente exibe aqui. Sabe, a forma como as duplas que andam em motos, a forma como eles agem, como fazem a abordagem, a partir dos vídeos de câmeras de vigilância que sempre estamos exibindo aqui nas nossas reportagens. E essa senhora relatou para mim que pelo menos em 3 oportunidades ela escapou de ser vítima de assaltos em paradas de ônibus e locais públicos justamente por estar andando alerta. E, infelizmente, essa atenção agora todos nós precisamos ter quando estamos na rua. Então, quando o policial diz assim, se você desconfiar do comportamento, se você vê alguma atitude da qual você suspeite, é importante a gente entrar em contato com a polícia, porque quem deve fazer a abordagem é a polícia. O cidadão não está aí para agredir, para espancar, para linchar ninguém, não. A abordagem deve ser feita pela polícia e o cidadão tem por obrigação, sim, denunciar, avisar, notificar as autoridades de que um crime possa estar acontecendo. Apenas se desconfiar, denuncia, a polícia vai lá e vai verificar. Todo cidadão é passivo de ser abordado por autoridade policial. Quem não deve, meu amigo, não teme. E policiais lá do 14º Distrito Integrado de Polícia prenderam Davi Alfaia, de 22 anos, e apreenderam um adolescente. Eles estavam com 1 quilo de maconha, olha a droga aí. Enche a tela, por favor, Caio. Olha, estavam com 1 quilo de maconha em uma residência alugada. Isso lá no bairro Cidade Nova, hein? Eles foram presos, como conta pra gente a Manuela Montenegro. A nossa equipe está aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, situado na Avenida Altais Mirim, zona leste da cidade, pois um jovem de 22 anos, identificado como David Alfaia das Neves, foi preso com drogas e um menor de apenas 17 anos foi apreendido. Dá uma olhadinha aqui na mesa do DIP, olha só, foram cerca de 1 quilo de maconha tipo skunk apreendida em uma residência onde esses 2 jovens estavam, viu? Segundo a Polícia Civil, eles já estavam sendo investigados aí há um tempo com base em denúncias feitas pela população. Quem conta um pouco mais a respeito desse caso é o delegado Cristiano Castilho, que já está aqui ao meu lado pronto para contar todas as informações. Então, eles já estavam aí sendo investigados com base em denúncias. Vocês já sabiam ali que naquele local estava acontecendo um movimento de tráfico de drogas. Exatamente. As denúncias não paravam de chegar aqui na nossa delegacia. A equipe se deslocou para lá, observou, fez a campana. O movimento de pessoas no vai e vem lá naquele local. Era um terreno, uma laje, né? E logo foi avistado. E quando foram abordados, já foram encontrados 2 porções, um no bolso de cada um, uma porção média de maconha, tipo skunk. E na sequência, próximo a eles, havia uma residência que ambos estavam morando lá. Alugavam a casa para deixar lá o material entorpecente. Casa com cama, com ar-condicionado. E aí, dentro da residência, embaixo do sofá, no forro, o cheiro forte trouxe a curiosidade dos investigadores, que abriram e logo perceberam a quantidade maior de maconha. Não tinha nem como não perceber, né? Um cheiro forte, apesar de estar embalada, né? O odor tomou conta ali do espaço e foram assim que os policiais, enfim, descobriram aí toda essa droga que você está acompanhando nas imagens. O que esses jovens confessaram para a polícia a respeito de tudo isso? Para quem eles trabalham? Eles falaram um pouco a respeito disso ou não? Na verdade, a nossa percepção é que eles iriam começar a venda da droga naquele momento. Também foi encontrada uma balança de precisão. E eles, esse local aí já é de fácil acesso de pessoas ali e já era de bastante conhecimento desse movimento de drogas lá. Agora, no momento, vão continuar as investigações para saber realmente quem realmente fornece a droga para eles. E também, assim, nesse caso em concreto, vai ser feito o flagrante aqui no 14º. O David Alfaia irá responder por tráfico de drogas.
associação para o tráfico e corrupção de menor. Entendi. A gente vai conversar um pouquinho com o David, vou pedir para o delegado aguardar rapidinho. David, conta pra gente aqui, por que tu estava vendendo essas drogas, aproximadamente 1 quilo? Você confessa, então, ser o autor aí dessa venda? Você nega essa versão? Não quero falar nada não. Não quer falar? Por que você vendia as drogas? Bom, antes da reportagem ele até estava conversando com a gente, mas agora acho que ficou envergonhado, preferiu ficar calado, mas não tem problema não, né? Acho que as imagens falam por si, né? Aproximadamente 1 quilo aí de maconha tipo skunk, uma balança de precisão, o que já caracteriza o tráfico, né, delegado? Exatamente. Quantidade muito grande de droga, quase 1 quilo de maconha tipo skunk, a balança de precisão também. E vão continuar as investigações porque realmente isso aí é fruto da denúncia dos populares, da população, da comunidade que se sente ameaçada, se sente incomodada com esse tipo de comportamento em volta da sua casa. Pessoas de bem também moram nesse local, né? Um tráfico que incomoda, né? Próximo ali a residências, né? Aquela movimentação de entra e sai. Fora, né? Que aqui no programa a gente acompanha diversos casos que o tráfico acaba aí originando outros crimes, né? Como homicídio, enfim, roubos. Bom, agora o David vai aguardar aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, onde irá para a audiência de custódia, né? Foi visto aí que ele não tem antecedentes criminais e o menor, portanto, será levado para a delegacia especializada em atos infracionais, não é mesmo? Exatamente. O David irá para a audiência de custódia e o menor irá para a DEAI. Já iniciando a carreira no crime, né, o menor, com o tráfico de drogas. Volto a repetir, o que está em jogo? Por que essas pessoas se envolvem tanto com isso? É por conta do dinheiro que essa atividade traz. Né? A maconha aí vai ser vendida, vai ser distribuída. A balança aí para pequenas porções não é uma balança de precisão, é uma balança que pesa pequenas porções. Por isso, pode ser que alguém entenda que seja de precisão, mas não é exatamente esse equipamento a balança de precisão. Mas, enfim, a balança está aí justamente para dividir em pequenas quantidades, para fazer os pequenos pacotes, os pequenos papelotes que vão ser distribuídos, que vão ser comercializados. E a gente tem aqui um maior de idade, que não é nenhum homem de meia idade, é um jovem, um adolescente já entrando nessa vida do crime em busca de um dinheiro fácil. É fácil, porque pela quantidade de drogas que a gente acompanha, que a polícia tem apreendido, deve ser fácil ter acesso a todo esse material. Deve ter essa facilidade. Eu, particularmente, não acho que seja fácil assim. E se o cara consegue vender droga, por que ele não vende outra coisa, meu irmão? Por que não vende outra coisa? Por que não vai fazer outra atividade? Mas parece que é fácil, pode ser que pareça lucrativo, mas está aqui, um dos resultados possíveis para esse tipo de atividade. O outro resultado desse tipo de atividade, eu vou trazer agora, numa reportagem que pode ser que não tenha ocorrido dessa forma, ou por envolvimento com o tráfico de drogas. Mas os homicídios, parte dos homicídios, das execuções que têm ocorrido em Manaus, estão sim relacionadas ao tráfico de drogas, a acerto de contas do tráfico de drogas, a dívidas ou a disputa por território, o território onde as drogas são comercializadas ou onde os criminosos estão estabelecidos. E quem diz isso são as investigações policiais, são os elementos que a polícia investiga nos locais de crime, depois que vai lá, porque os crimes acontecem e cada crime é investigado. Como este, enche a tela aí, por favor, Caio. Essas imagens aí, por exemplo, são da zona norte da cidade. Os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária se depararam com um corpo, isso aí na rua Lagoa dos Patos, no bairro Cidade de Deus, lá na zona norte da cidade, na extrema com a zona leste. Essa vítima foi morta a tiros, enquanto estava na rua esperando por uma outra pessoa. O Rafael Tavares tem os detalhes. Era por volta das 8h30 da noite, quando os policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados aqui para a rua Lagoa dos Patos, na Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. De acordo com a PM, um homem ainda não identificado foi morto com diversos tiros, enquanto esperava uma pessoa na esquina aqui da rua. A viatura agora da 13ª SICOM faz o isolamento da área. E de acordo com relatos de testemunhas para os policiais militares, 2
2 homens em uma moto chegaram aqui pelo local e já foram atirando porque eles identificaram a vítima na noite dessa sexta-feira. Olha, os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estão no local e devem já começar os primeiros trabalhos de investigação sobre esse caso e também na tentativa de identificar essa vítima que aparenta ter entre 20 e 25 anos. Ninguém viu quem atirou, quem chegou. Na verdade, não se sabe se ele foi trazido para ser executado aqui. Só ouviram os disparos e quando chegaram aqui ele já estava morto no chão. Delegado, o que foi encontrado com o corpo desse cidadão? Só um aparelho celular que foi apreendido, não tem identificação dele, não tem documento. A polícia já deve ter identificado porque logo após as mortes as investigações são iniciadas. Agora, sobre este caso nós não temos maiores detalhes. As informações que nós temos é sobre o que tem ocorrido de forma frequente. E como eu comentava em relação à reportagem anterior, são 2 resultados que temos acompanhado em relação às pessoas que se envolvem com o crime, geralmente muito jovens, como neste caso o Rafael trouxe a informação para a gente, um jovem de entre 20 a 25 anos. Você deve estar perguntando que eu aponto assim, é porque a imagem que você está assistindo em casa aí, ali do telão, eu estou vendo na minha frente numa televisão assim, é por isso que eu aponto aqui, então para as pessoas não acharem estranho, só para entender. E também porque atrás da câmera aqui está o meu amigo Leandro Cardoso, ele fica me olhando de vez em quando, trocando olhares, está um negócio esquisito aqui, viu, minha diretora? Está esquisito aqui. Mas deixa eu voltar para a situação das mortes. São os 2 resultados possíveis. Ou a prisão, ou esses acertos de contas nas ruas. Acertos de contas nas ruas. Muita gente aplaude e diz o seguinte: enquanto eles estão morrendo lá entre eles, tá bom que eles se matem, porque quanto mais deles se matarem, menos criminosos. Mas aí eu pergunto de você, será que essa situação não pode pôr em risco a vida de quem não tem nada a ver com a história? Nós estamos desde o fim de semana passado, desde o fim da semana passada, acompanhamos uma situação muito tensa na zona sul da cidade, onde temos a suspeita de que pelo menos um homem morreu sem ter qualquer envolvimento com o crime. Um pouco antes disso, algumas mortes lá no Mauazinho, na Zona Leste, depois que vários homens, podem ter sido até 20, invadiram o bairro e saíram distribuindo balas, 7 pessoas atingidas, 3 mortes, e é possível que algumas dessas vítimas sequer tivessem envolvimento com esses crimes. E aí que está a minha preocupação, porque enquanto eles estão se matando lá, pode sobrar para a população. E sabe por que eu digo isso? Porque esses tiroteios, esses homicídios, essas trocas de tiros, elas não acontecem em Nárnia, elas não acontecem numa outra dimensão, elas não acontecem assim, sabe, num lugar fictício ou num lugar paralelo. Não, acontecem nas ruas, acontecem nos bairros. Olha o caso que a gente vai trazer agora, uma perseguição entre suspeitos em 2 motos, perseguição. Nós estamos falando de cenas de filme. Nós estamos falando de cenas de filme. Na zona sul da cidade. Olha as imagens aí. Petrópolis. Eu sinceramente não sei se isso aí é Petrópolis ou se é São Francisco, mas é ali na extrema, porque ali a parte do Igarapé para mim sempre foi São Francisco. Mas enfim, não importa. O que importa, meus amigos, é que uma perseguição de moto aí nesta área. Tinha 2 que estavam em uma moto e outros em outra moto perseguindo e atirando. Ainda bem que era noite, porque aí é uma área muito movimentada. Tem trânsito, tem uma escola aí perto, uma escola da Polícia Militar, inclusive. Tem várias escolas, não é só uma escola, não. Tem unidades de saúde próximo disso aí. Imagina um tiroteio desse numa hora de pico. Olha ali a escola, de um lado e de outro da rua. E se fosse num horário em que tivesse muita gente na rua? Resultado: os 2 que estavam sendo perseguidos caíram neste igarapé, um atingido morreu, está aí a imagem do corpo estirado no chão. O outro, ferido, foi preso também, que vai ter que explicar o que aconteceu, por que estava sendo perseguido, por que esse tiroteio nas ruas. E nós, meus amigos, a população que estamos no meio de tudo isso aí.
A gente tem uma reportagem, vamos acompanhar. Uma perseguição entre suspeitos em 2 motos terminou com um morto e um detido na noite dessa sexta-feira. De acordo com os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária, toda essa perseguição teria início ali na Avenida Codajás. Em seguida, disparos foram ouvidos pela população e então o condutor de uma motocicleta preta perdeu o controle e caiu dentro desse igarapé na frente de um colégio da Polícia Militar. Tanto a vítima que veio a óbito quanto o homem que ficou ferido e foi detido pelos policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária foram retirados de dentro deste igarapé por populares. Eles estavam sendo perseguidos por outros 2 homens em uma moto vermelha, né? E que eles efetuaram disparos contra eles e que havia perdido a direção e caído no igarapé. Esse que veio a óbito seria o condutor da motocicleta? Segundo o outro que estava junto com eles, isso seria. Mas os familiares falaram que ele não sabe dirigir moto. De acordo com a polícia, o homem de 22 anos tem passagem por tráfico. E olha, os familiares estão ali do outro lado, onde o corpo está ainda aqui no local e preferem não comentar o caso com a imprensa. O autor desses disparos não foi identificado e fugiu aqui do local. O policiamento de vocês chegou a fazer varreduras pela área para tentar encontrar o suspeito? Isso, segundo eles era uma moto vermelha, um de camisa branca, um de camisa preta. A gente já está, todas as viaturas de Manaus já sabem dessa ocorrência, já estão no encalço desses cidadãos. O outro detido está aqui, olha, dentro da viatura, sendo apresentado para os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Vai ter que se explicar algumas coisas para a polícia, e o que interessa para a gente saber é quem está matando e por que está matando. Por que interessa saber isso? Para que as autoridades possam agir antes que esses crimes aconteçam. Não adianta nada depois que as armas são disparadas. Não adianta nada depois que o aço começa a voar aí, como diz o Juan Valério. Não adianta nada, meu. Depois que morre não tem mais volta, não tem segunda chance, não tem mais alternativa. Se quem morre é quem está procurando, vamos lá, a gente pode dizer aqui que é uma consequência dos atos da pessoa. Pode ser que seja uma consequência dos atos da pessoa. Mas será que nós podemos admitir que um inocente morra no meio dessa guerra? Será que se admite a morte de uma pessoa que não tenha nada a ver com isso? Que não tenha nada a ver com essa disputa por território de drogas? E vejam só o que nós estamos acompanhando na nossa cidade. Vamos lá, de 2017 para cá. A gente tem, em janeiro de 2017, a guerra entre 2 facções do Rio de Janeiro com interferência aqui em Manaus, que culminou no massacre dentro dos presídios. E essa guerra saiu dos presídios, obviamente, e foi para as ruas. Depois, a gente teve um grupo criminoso local que saiu, que se desmembrou do grupo criminoso lá do Rio de Janeiro. Novamente, guerras nas ruas. Mortes, homicídios, acertos de contas, brigas por território. Depois disso, nós tivemos o quê? Os grupos, pequenos grupos locais tentando se estabelecer. O mano não sei o que lá daqui, o grupo não sei lá das quantas, guerras nas ruas. Mais recentemente, nós tivemos um grupo que conseguiu se estabelecer, aquele que conseguiu mandar no pedaço, que conseguiu acabar com os pequenos focos, dominar o pedaço, que rachou. Mais uma vez, os massacres, assassinatos dentro dos presídios. E aqui do lado de fora, outra guerra. E a dissensão desse grupo fez com que esses criminosos se enfraquecerem. E lá, aquele do Rio de Janeiro, lá de 2017, volta para o cenário, tentando, como eles mesmos dizem, tentando avermelhar. Eu não vou falar nome, eu não vou fazer propaganda para grupo de bandido. Eles já fazem isso, usam as siglas deles. Eu não vou usar aqui o Alô Amazonas para fazer propaganda deles que se auto-intitulam facção. Qual é a causa dessa facção, se não a causa própria, a economia por trás? Porque aí
não se obedece, o Mano não sei lá das quantas, o Zé não sei lá das quantas, não se obedece porque se gosta, porque se respeita, por uma questão de honra, por uma questão hierárquica, não. Obedece porque se tem dinheiro, obedece porque por conta da economia. Está no poder quem tem dinheiro para bancar as drogas, para bancar as armas. É desta forma que os grupos criminosos se estabelecem. E agora, o que a gente tem acompanhado nas ruas é isto, esta guerra entre esses grupos que estão aqui, um novo momento desta guerra e que chega até as ruas desta forma. E que vai para as ruas desta forma aqui. Bandido perseguindo bandido, como a polícia diz, em via pública, e numa dessas sobra para a população. É por isso que as autoridades precisam tomar providências. E quando eu falo autoridade, eu estou falando sim de governo do Estado. Eu estou falando sim da Secretaria de Segurança Pública. Eu estou falando sim das polícias civil e militar. Eu estou falando sim, mas eu também estou falando da Justiça. Eu estou falando também do sistema prisional, que é responsabilidade do governo, mas que também é responsabilidade do governo federal. Cadê presídio para botar essa bandidagem atrás das grades? Porque não adianta nada. Chega na audiência de custódia, vai esperar em casa. Minha diretora, eu tenho uma matéria de uma tornozeleira, mas eu tenho o Guma pronto também. O que eu falo agora, minha diretora? Eu vou chamar o Guma, meu amigo Guma, que está na comunidade, e daqui a pouco eu volto a falar sobre esse assunto da segurança pública. Agora vamos falar de infraestrutura? Vem comigo, Pepinho. Vamos ver onde é que o Guma está lá na zona leste da cidade. Na quarta etapa do Jorge Teixeira dormindo. Meu amigo Guma, você foi trabalhar ou no sábado passado você foi brincar? Eu sei. Foi dormir, é isso? Tô dormindo aqui, descansando a beleza. Que beleza? Beleza de quem? Do ursinho? Quer dizer, a sua beleza. O senhor aqui é maravilhoso, é tão bom chegar aqui no bairro. É bom chegar aqui no bairro Jorge Teixeira 4, ser bem recebido pelos moradores. Esse tipo de moleza só não tem quando é pra mim, viu? Esse tipo de moleza não tem. Quando é pra mim, não. É lá na rua, é no sol. E ainda fico uma meia hora esperando o Mário César Filho terminar um comentário aqui pra ele me chamar. Que, aliás, o Mário César Filho não tá aqui hoje porque tá de folga, o bonitão. Tá de folga. Enfim. E aí o outro vai pro link na comunidade e eu chamo ele e tá na rede. E falando comigo já tem uns 2 minutos e continua deitado. Ei, Guma, cadê a rua? Cadê o bairro? Cadê as pessoas? Cadê os problemas? Vai, fala pra gente aí onde tu tá. O que tu foi fazer aí? Calma, a dona da casa tá me expulsando aqui, ó. Mas não vai cair da rede. Opa. Deixa eu me posicionar aqui bacana agora. Te posicionou bacana? Então, já, vai, fala. Eu tô aqui no Jorge Teixeira 4, na casa da dona Ilma, certo? Isso. E estamos aqui. Vou começar daqui a pouco eu vou seguir pra rua. E cadê a rua? Você tá longe da rua? Não dá pra ir pra rua não, pra mostrar a rua? Me conta um pouco daqui do bairro e da sua rua. Olha, nosso problema aqui na rua é a falta de esgoto. Nós temos o esgoto só ali na principal. Essa época que tá pouca chuva, até que não tem muito problema, mas quando chega a época da chuva, o esgoto transborda, aí vem pelo cano e vaza pelo vaso sanitário, pela pia. Então nós temos esse problema muito grande aqui, né? Então nós pedimos ajuda, né? Que alguém olhe por nós aqui, né? Devido a esse problema aqui, fora o odor que a gente sente, né? Quando a gente está almoçando, a gente fecha as portas porque não tem condições quando está chovendo, o odor é muito forte aqui. Então nós pedimos ajuda, né? Para que venha o prefeito, alguém olhe por nós aqui, né? Dona Ilma, eu posso entrar na sua casa? Pode. Eu já entrei na metade, né? Eu quero ver o que está fazendo aqui. Olha, tem um quarto aqui. Vem, amigo.
que a senhora vai fazer pro almoço hoje? Hoje eu vou fazer frango. Quero ver o que tá fazendo. Cadê o frango? Rapaz, já tá de molho no frango, no limão e no vinagre. Depois é só... É frito, é guisado, assado? É guisado. Cadê, rapidinho? Peraí. Vai ser guisado. A senhora tá... Eu posso vir almoçar? Pode, com certeza. Então tá bom. E como é o nome dessa rua aí? Rua Janambá. Janambá. Então vamos seguir pra rua Janambá. Tchau, depois eu volto. Já vou calçar meu sapato. Olha, arrumando o cabelo. Olha a outra aqui, se maquiou todinha. Só pra não ficar vendo aqui, aparecer ao vivo aqui, ó. Ó, gente, são 11h35, aqui o horário tá certo, tá, gente? E Manel, agora eu tô seguindo pra rua, Manel. Eu tô vendo você seguindo pra rua, mas você tá querendo mesmo ficar aí na cozinha, pelo que eu percebi. Eu vou de sandália porque... Não, eu sei que com essa bola de cristal fica complicado calçar o sapato, Guma. Eu Depois entendo. eu devolvo, tá? Então, tô aqui na rua. Como é o nome da rua? Eu me esqueci. Janambá, aqui no Jorge Teixeira 4. A situação é essa, ó. A rua cheia de buracos, cheia de ondulações. O meio fio aqui, ó, cheio de esgoto. Certo? E vamos mostrar aqui. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bora aqui, ó. Tudo bom? Ei, rapaz. Ele perguntou, o cachorro respondeu. Bora conversar aqui, olha. Tem que... mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Como é seu nome? Hugo. Hugo, todo dia o senhor passa por aqui? Sempre tá passando aqui. Já teve prejuízo no carro, hein? Rapaz, teve no amortecedor aí, de tanto batendo no buraco aí. Quem vai pagar a conta? Eu. Eu vou pagar a conta, porque a rua tá nessas condições, né? Tá bom. Tem que ter do nosso bolso aí. Porque... Verdade, né? Então vai lá, continua, depois eu vou lá beber uma água, tá? Ok, beleza. Ei, rapaz, sai no meio, rapaz, quando me... Então, gente, aqui eu vou me caminhar pra outra rua e eu já tô aqui no meio do buraco, né, gente? Cheio de poeira, cheio de lixo, e assim. E aí, Manel, alguma pergunta? Eu só queria pedir para você evitar os cachorros, entendeu? Para de tentar conversar com... Eu sei que você pode entender aí um pouco a linguagem canina, mas o Au ali não gostou muito de você não, viu, Guma? Então, se puder, evite os cachorros. É verdade. Agora tem um morador que falou assim, manda um beijo pro gigante de Parintins. Muito bem. Mande um abraço para a comunidade também. Daqui a pouco eu chamo você, se prepare lá, vá para outra rua, converse com os moradores e assim que estiver pronto, você pode pedir para o Clauson Dutra entrar em contato com a gente aqui e você entra ao vivo com a gente no Alô Amazonas. Guma? Positivo. Seguindo para outra rua. Tchau. Muito bem. Meu amigo Gelson Guma, lá na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, daqui a pouco vai trazer pra gente outros problemas da comunidade. Mostra a rua aí pra mim, o Tarcísio, tu consegue me ouvir? É o Tarcísio que tá fazendo as imagens? Eu não sei se o Tarcísio consegue. Olha o cachorro, olha o cachorro! Cuidado com o cachorro, Guma! ele não tá vendo o cachorro do lado dele aí, tem que ter cuidado com o cachorro. Olha aí, não vai causar também um acidente de trânsito, viu, Guma? Não vai causar um acidente de trânsito. Vamos seguir aqui com o Alô Amazonas. Tira o Guma do ar, minha diretora. Daqui a pouco eu volto a falar com ele. Faz ele caminhar até outra rua. Ele demora um pouquinho para caminhar até outra rua. Daqui a pouco a gente fala com o Guma. Vamos continuar aqui com o Alô Amazonas. Como você sabe, eu falei ainda há pouco, o Mário César Filho hoje não está aqui com você. Eu estou na apresentação do Alô Amazonas. Daqui a pouco também vamos estar novamente no Alerta Amazonas. Na segunda-feira já começo no Manhã no Ar, apresentando o Manhã no Ar. E aí, como é, minha diretora? E olha, na terça-feira o Siqueira já estreia à frente do Alerta e ele está chegando aí com pompa e circunstâncias, inclusive com um cenário novo, todo chique, né? Tem até uma animação dele que fica no canto da tela. Ontem colocaram, minha diretora, tem por aí?
eu não sei, tá pegando aí a animação do Siqueira, o Siqueira que vem trazendo o estilo dele aqui para a tela da TV A Crítica e assume a partir da terça-feira o Alerta Amazonas e vai apresentar as notícias do jeito dele. E como quem acompanhou hoje o Café com a Diniz, ele deu uma entrevista para Adriano Diniz, teve uma parte lá que Adriano Diniz perguntou se ele não tinha medo pela maneira como ele encara, que ele enfrenta a bandidagem. E o Siqueira disse que toma as precauções dele, né? Ele reza antes de sair de casa. Quem tem fé é tudo na vida, né? Fé é tudo na vida. Ele também disse que, olha o Siqueira aí, ó. O jeito irreverente do Siqueira. Eu gosto, inclusive, daquele vídeo quando ele escuta a música da Anitta e da Lady Gaga. Eu acho que ele vai, inclusive, arranjar adeptos aqui no estúdio, viu, minha diretora? Tem uma galera que vai gostar de interagir com o Siqueira, viu? Tem uma galera que vai gostar. Eu conheço uns dois, principalmente uns que trabalham no áudio. Tem, porque os apresentadores têm, né? Tem, assim, o Israelzinho gosta muito de botar o microfone em mim, eu não sei, ele tá aqui do meu lado, eu fico preocupado com isso, viu? Aí, tem aí no Master, eu sei que tem uns que gostam quando o Mário César diz dedo no play. Tem alguém aí no Master que exatamente fica todo alvoroçado, enfim, o Siqueira já tem os preferidos dele. Bom, deixa eu parar de conversa fiada aqui, só colocar que a partir de segunda-feira eu já começo no Manhã no Ar como apresentador. Na terça-feira o Siqueira começa no Alerta Amazonas como apresentador desta casa e, enfim, as mudanças estão acontecendo e o que a gente quer é trazer para você que acompanha a programação da TV A Crítica, porque tem muita gente que acompanha a gente desde as primeiras horas da manhã, para você que acompanha a nossa programação, trazer o melhor conteúdo, trazer a melhor informação. A gente faz brincadeira aqui, né? Procura sempre fazer a brincadeira na medida certa, porque nós trazemos sempre assuntos muito difíceis, muito sérios, assuntos que envolvem a vida das pessoas, às vezes envolvem inclusive quando as pessoas perdem a vida. Agora, tinha um jovem fazendo gracinha, fazendo brincadeira, mas num local bem inadequado, nas ruas, empinando a moto, esse aí que está no seu vídeo aí, empinando a motocicleta, chamando a atenção, porque quem empina a moto na rua quer chamar a atenção, né? É que nem quem põe aquele som alto assim na rua, tem gente que diz que aquele cara que tem o som grande, que tem um som muito potente é porque tem alguma coisa que não é muito grande, por isso que tenta compensar. O caba que anda numa moto empinando a moto é porque quer chamar a atenção e esse aí fez isso perto da polícia. Perto da polícia. Acho que ele queria chamar a atenção dos policiais e conseguiu, viu? Os policiais fizeram uma abordagem e quando verificaram, descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto. O resultado vocês já sabem, né, no que foi que deu nisso e a gente acompanha agora na reportagem do Alisson Mota. Uma manobra em uma motocicleta que custou a liberdade. Esse é aquele tipo de situação difícil de acreditar, justamente por conta da audácia do suspeito e também da cara de pau dele. Pista da Raquete por volta das 5 horas da tarde de sexta-feira. Os policiais militares aqui da 4ª Companhia Interativa Comunitária já estavam em patrulhamento de rotina, quando viram um jovem usando tornozeleira eletrônica, ou seja, era um criminoso que recebeu um benefício da justiça, mas não soube aproveitar. Assim que ele percebeu a aproximação da viatura, diferente de outros suspeitos, ele não correu, não ficou nervoso, mas sim empinou a motocicleta na frente dos policiais. Tenente, depois que esse suspeito fez essa gracinha, vocês, é claro, o abordaram. E a partir daí, o que aconteceu? Justamente, ele estava bem tranquilo, né? Achando que era normal andar empinando a moto, levando risco para as pessoas que estavam na via. Foi abordado, percebeu essa situação da tornozeleira eletrônica e foi questionado, né? O que estava acontecendo. Ele falou, não, estou bem, estou assinando, está tudo tranquilo. Quando foi verificado que constava lá um mandado em aberto por roubo do mesmo, né? O Nacional já seria conduzido pela direção perigosa, também já juntou as duas coisas, né? Bom, esse suspeito foi identificado como Gilmário Vieira, de 20 anos. Como o tenente explicou, já é um criminoso que responde por roubo. Agora, tenente, o que chamou a atenção nessa ocorrência foi justamente a tranquilidade desse suspeito e, inclusive, fazer essa gracinha. Vocês
tem constantemente que lidar com esse tipo de situação, infelizmente? Tem doido para tudo, né? Então ele quis testar o sistema e pagou com a liberdade dele, já que estava ruim para ele, achou que estava ruim, está solto, então agora volta a ser preso, né? E a gente deixa aí os telefones de contato, 8842-1552, se alguém souber alguma situação, essa é da 4ª SICOM, né, que queira fazer a denúncia, a gente garante o sigilo, quer fazer a denúncia, tem 181 da Secretaria também, então a gente pede a ajuda da população, porque muitas vezes sabe que tem um elemento desse que mora próximo ali, né, que vem trazendo, porque se ele empina na frente da polícia, imagina o que ele faz na rua onde ele mora, né? Então que as pessoas não tenham medo, que realmente façam a denúncia, que possam ajudar o nosso trabalho, ser os nossos olhos aonde a gente não está. Certo, tenente, muito obrigado pelas informações. Esse suspeito foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia, que é a central de flagrantes da área da Zona Leste da capital. Depois dos procedimentos cabíveis, ele já vai direto para uma unidade prisional, porque tinha um mandado em aberto e agora ficará à disposição da Justiça. Eu gostei do que o policial falou aí, do que o Eduardo falou aí. Tem doido para tudo. Quis testar o sistema, tá aí o resultado. Agora, esse testar o sistema é um comportamento que demonstra justamente esse sentimento de impunidade. Os criminosos acham que podem fazer o que quiser, podem matar qualquer um a hora que quiser, podem assaltar, podem cometer qualquer tipo de crimes. Até empinar moto ou se apresentar desta forma, cometer uma infração de trânsito na frente da autoridade policial. É uma forma de desafiar, é uma forma de desmerecer não só os policiais que estavam na rua naquele momento, mas todo o sistema, toda a sociedade. Isso é porque tem muito bandido que está assim, com liberdade, se sentindo que pode, sentindo que tem condição de fazer. Vou trazer um outro caso para você aqui, que aconteceu lá na Zona Leste, por exemplo, envolvendo um outro jovem, esse de 19 anos. Ele foi preso e outros 2 adolescentes foram apreendidos. Eles estavam se preparando para anunciar o assalto em um ônibus lá da linha 086. É assim, eles acham que podem desafiar o sistema a qualquer momento, a qualquer hora. E a população que anda no transporte coletivo, a população que depende dos ônibus, que está nos terminais, que precisa utilizar o sistema para ir para o trabalho, para ir para casa, para ir para a escola, para ir para o médico, enfim. Eu costumo dizer que quem usa o transporte coletivo não faz isso porque quer luxar, porque quer passear, não, faz porque precisa. E dentro do transporte coletivo estão essas pessoas que têm esse gesto incontinente, indiferente, arrogante diante da lei, diante da cidadania, diante dos cidadãos e até diante da polícia. Esse caso quem acompanhou foi a Amanda Amorim. A gente acompanha agora o trabalho da Amanda na reportagem que ela produziu. Assaltos no transporte público. Esse tipo de crime tem se tornado bastante comum na capital amazonense e gera revolta, medo e pânico na sociedade. Bandidos que, segundo a polícia, costumam arquitetar muito bem o plano antes de colocar em prática. Esses suspeitos, na maioria das vezes, embarcam nos coletivos em paradas de ônibus, se disfarçam de passageiros e, em seguida, eles se revelam e anunciam um assalto. Levam os pertences das vítimas, que ficam aterrorizadas, e, em seguida, eles acabam fugindo. A polícia militar é acionada, faz o patrulhamento onde é registrado o crime, mas os suspeitos não são identificados. Só que na noite de sexta-feira, o desfecho de uma história aqui, nesta plataforma da linha 086, foi bem diferente. 2 adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, e um jovem de 19 anos, já estavam se preparando para cometer um assalto nessa região da cidade, que fica na Zona Leste. Mas a comunidade, a sociedade e os usuários do transporte coletivo colaboraram com o trabalho da Polícia Militar. Mais especificamente, os policiais da 9ª SICOM, que estavam fazendo um patrulhamento de rotina nessa área. Os policiais receberam a informação que um trio já estava aqui aguardando o momento certo para cometer um assalto.
Os policiais se deslocaram até essa área, começaram a monitorar e identificaram os 2 adolescentes e um jovem de 19 anos, Andrew da Silva. Os policiais fizeram uma abordagem e encontraram com os 2 adolescentes e com esse rapaz de 19 anos uma arma falsa e uma faca. Os adolescentes foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Já o outro suspeito foi levado para a delegacia. Nós recebemos a denúncia via linha direta que meliantes ali estavam articulando o assalto na linha 086. As guarnições fizeram um cerco, né, onde conseguimos aí capturar os infratores, 2 menores e um maior. Eles estavam com um simulacro, né, um simulacro de arma de fogo, uma faca de grande porte e tocando terror aí no terminal, empreendendo medo na população. E graças a Deus as nossas equipes conseguimos aí desarticular essa quadrilha. Tenente, assaltos no transporte público é um tipo de crime que se tornou muito comum na capital amazonense. Adolescentes, jovens, mulheres que acabam entrando nesse universo criminoso e aterrorizando a própria população, que quando se vê diante de uma fatalidade dessa, na maioria das vezes, algumas reagem, outras preferem colaborar. Numa situação dessa, mantenha a calma, procure informar ali as pessoas de uma forma discreta que você está sofrendo qualquer tipo de coação e, se possível, ligue para o Linha Direta. A gente gostaria de agradecer a população que vem contribuindo com o nosso trabalho, informando esse tipo de delito, né? Já a segunda quadrilha que a gente desarma relacionada à tentativa de assalto a ônibus, né, porque graças ao empenho tanto da população como das nossas equipes, nós estamos conseguindo chegar primeiro e desarticular esse tipo de crime. Olha, essa situação da denúncia é fundamental para que a polícia faça o trabalho dela. E mais do que isso, nós estamos diante de um relato, diante de uma reportagem que mostra o que deveria ser o ideal, a autoridade agir antes do crime acontecer. E como isso foi possível? Porque alguém percebeu a movimentação e as pessoas já estão atentas, principalmente quem anda de ônibus. E as pessoas que costumam pegar ônibus já tiveram um celular roubado ou mais de um, já foram assaltadas mais de uma vez. É só você ir na rua e perguntar das pessoas. Não sabe isso? As pessoas, os políticos que são responsáveis por elaborar as leis, por efetivamente mexer e mudar o sistema, eles parecem que não sabem, até porque faz tempo que eles não usam ônibus e também faz tempo que eles não saem dos gabinetes para conversar com a população, para ouvir da população o que exatamente ela está sofrendo. Mas a população sabe e já conhece pelo comportamento. Hoje é difícil julgar alguém pela roupa, pela maneira de se vestir, mas é possível sim, prestando bem atenção. E alguém ficou atento, alertou a polícia foi lá e fez esta apreensão e fez esta prisão. E agora, esses aí, para usar o termo lá do oficial, lá do Eduardo, quiseram testar o sistema deu a resposta. Agora, quem está nas ruas conversando com a população, porque é o que a gente faz aqui no Alô Amazonas, a gente vai até as ruas, a gente conversa com as pessoas, com todas as pessoas. Quem já está lá é o Guma. Está lá, eu não sei se ele está me ouvindo. Se estiver me ouvindo, Guma, você está aí próximo. Onde você está tem criança, né, Guma? Verdade. Eu estou aqui na rua Paguana, no Jorge Teixeira 4, né? Eu estou aqui em cima de um monte de barro aqui, ó. Viu aí? Tô vendo, tô pensando aqui como agora é que tu vai descer daí. Para mostrar a realidade da rua Paguana. Essa eu quero ver. Bora descer, Curumim, bora descer. Então, Emanuel, eu estou aqui na rua Paguana, Jorge Teixeira 4, a realidade é essa. A Secretaria de Obra começou um trabalho bacana, passou o barro, compactou,
tudinho aqui, ó, compactou, certo? Porém, esqueceu, com licença, esqueceu de pavimentar essa rua aqui, ó. E essa rua só vive cheia de barro e poeira. Graças a Deus que hoje não choveu. Ei, Guma, tu tá me ouvindo, Guma? Consegue me ouvir, Guma? Fluxo Se tu tiver me ouvindo, carro Guma. E moto e economizada passando aqui. Ei, rapaz, caiu, rapaz! Ei, rapaz, comi, caiu! Ei, rapaz, não cai não, rapaz! É isso aí, Manuel. Tem alguém da comunidade aí, Guma, que possa conversar com a gente sobre esse problema, sobre essa obra inacabada? Alguém que possa dizer pra gente quando foi que essa obra começou e quando ela foi deixada, foi abandonada? Vamos tentar conversar com alguém. Pergunta desse senhor, por favor, essas informações. Silêncio aí, por favor, tá? Doutor, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Alô Amazonas. Quanto tempo essa rua está abandonada com falta de infraestrutura? Boa tarde, Guma. Boa tarde a todos aí, boa tarde a todos os espectadores. Guma, aqui passou mais ou menos uns 10 anos ela abandonada. Aí a prefeitura começou esse trabalho aqui, solicitado pela Associação de Moradores do Bairro Jorge Teixeira, quarta etapa, né? Que eu quero deixar bem claro aqui que se dependesse da liderança, eu como presidente da comunidade ali, as ruas foram todas solicitadas porque estão precárias mesmo, entendeu? Então, com falta de estrutura, com esses descasos, começaram essa obra aqui, ó, e alego que não tem drenagem, que a rua vai alagar, aqui alaga completamente. Então, se alaga, aí passaram o asfalto e resolveram. Segundo eles, disse que não adiantava passar o asfalto, mas deixaram esse descaso aqui com o pessoal aqui, familiares, que saem para trabalhar de madrugada, não tem condições quando chove. E que a comunidade que ela quer o asfalto, porque mesmo que ela alague, quando secar, vai ter onde eles passarem, vão ter onde eles caminharem. Aqui desse jeito não tem condições, mesmo quando passa a chuva, fica desse descaso aí, ó, não tem condições. Ah, entendi a realidade. Além disso, ainda tem os bueiros, né, que só vivem entupidos, né? Bueiro, meu amigo, só você olhando daqui a pouco, acho que já passou a matéria aí filmando, tá completamente entupido, entendeu? E não tem tampa, céu aberto aí, ó. Então, é isso, mano, a gente tá pedindo encarecidamente ao prefeito que dê uma olhadinha pelo Jorge Teixeira, quarta etapa, especificamente, que está abandonado. De 70 e poucas ruas, 10% delas tão boa para andar, o resto tudo tá que nem a lua. Sabe como é que é a lua, né? Cheio de buraco. Cheio de buraco. Toda o descaso. Jorge Teixeira. Aqui, principalmente no Areal, não tem uma rua inteira. Todas edificadas, todas cheias de buraco. Entendeu? Que a gente quer encarecidamente que o prefeito dê uma olhadinha por nós aqui. Certo. Agora vamos aqui falar com outro morador. Se você for naquela outra rua ali, você vê. E aqui, como é o nome dessa rua aqui? Essa rua aqui é a Japecanga. Japecanga. Olha, que nome esquisito. A rua aqui tá cheia de buraco aqui, ó. Seguindo a outra rua, né, Japecanga. E aqui eu vou mostrar outra realidade aqui, que é a realidade dos bueiros. A situação é dos bueiros, que os moradores improvisam. Ei, rapaz! Meu Deus do céu! Veio uma ratazana aí, que os moradores improvisam tábua como proteção para as crianças não caírem. E olha o perigo real aqui, ó. Ponta de ferro. Pera aí, rapidinho, bora falar aqui. Que você disse? A gente teve que colocar esse pau aí, porque toda vez quando passa carro aqui, fica jogando lama. Aí joga lama no menino, o menino ainda cai aqui dentro. Aí tá precária, né, a nossa situação aqui. Não só essa rua, como a outra ali também. Se você for lá, para passar naquela rua ali, tem que ter uma canoa. Porque ali tá só água. Vamos chegar lá. Então bora caminhar para lá, falando do outro assunto aqui, é os bueiros e as colonizadas me seguindo, e assim vai.
assim por diante. A outra realidade é essa aqui, ó, outro bueiro aberto. Entendeu? Aí, aqui tá meio entupido aqui. E a rua segue por falta de infraestrutura. E a gente vai seguir para outra rua aqui. Manuel, alguma pergunta, Manuel? Não, Guma, pode seguir para outra rua, Guma. A gente vai seguir por aqui também, esperar você se posicionar lá, aí a gente te chama daqui a pouco. Beleza, Manuel, vou seguir para outra rua aqui, ó. Ok. Bom, enquanto o Guma segue ali para outra rua, a gente tem aqui uma nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura que informou que essa demanda foi encaminhada ao Distrito de Obras para ser inserida na programação. A nota se limita a essa informação, né, que a demanda será inserida na programação, mas, por exemplo, em relação a essa rua não explica quando a obra parou, foi finalizada ou foi abandonada, os motivos pelo qual foi abandonada e principalmente aquilo que a população quer saber, quando ela será retomada. É muito incômodo ter lama na frente de casa, não poder sair de casa e chegar na escola com a farda limpa ou no trabalho, ou de repente, já pensou sair de casa para uma entrevista de emprego e chegar todo sujo de lama, ou ter que sair de casa no momento de chuva, numa rua sem asfaltamento. É muito complicado. Seria importante que essa comunidade tivesse alguma resposta ou pelo menos uma previsão. Ah, vai ser daqui a uma semana, 2 semanas, daqui a um mês. Ou ano que vem, mas uma data fixa, uma data certa. Ano que vem a gente vai construir, ou vai fazer, ou vai finalizar a obra. Seria muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Alô Amazonas, mas daqui a pouco eu trago um caso lá do Novo Reino, viu? Onde a polícia tentou parar uma dupla que estava numa moto, os motoqueiros, só que eles não quiseram parar não, viu? Decidiram fugir. Isso aí não deu certo para eles. E olha aí, a polícia ainda encontrou esse artefato com eles, que é uma arma falsa. É informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.